Se você é empreendedor e sempre trabalha bastante, chega no final do mês, não sabe o quanto entrou de dinheiro, o quanto saiu de dinheiro, ou quanto produziu, ou quanto você vendeu, se não sabe no final do mês se teve lucro ou prejuízo, esse vídeo sobre gestão financeira é para você. Olá, meu nome é Thiago Sampaio, mais conhecido como Professor Carioca, eu sou especialista financeiro e hoje nós iremos abordar a importância da gestão financeira nas empresas. Dentro de uma empresa, a gente precisa analisar a gestão financeira sobre todos os corpos que existem na empresa, sobre o olhar da produção, sobre o olhar da comunicação, sobre o olhar do marketing, da contabilidade. Então, o que a gente vai ver aqui dentro da gestão financeira são alguns tópicos basicamente importantes para que você consiga alcançar aí a saúde financeira boa da sua empresa. Então, falaremos um pouco sobre os conceitos, que são extremamente importantes e há muita confusão sobre isso. Prolabore, não confunda o seu salário com o da empresa, com o dinheiro da empresa. Fluxo de caixa, DRE, capital de giro e também iremos falar um pouco sobre as projeções financeiras que devem ser feitas dentro da sua empresa. Bom, pessoal, o tópico número 1 é extremamente importante. Na gestão financeira a gente tem que aprender as coisas de maneira escalonável. O que são isso? Escadinha, ponto a ponto. Um ponto muito importante que eu sempre comento nas minhas aulas e nas minhas consultorias é sobre os conceitos. Você, empreendedor, precisa distinguir principalmente o que é custo e o que é de despesa. Custo são aqueles gastos que estão diretamente vinculados à produção do seu serviço ou do seu produto final, aquilo que a empresa se destina a vender. E as despesas são aqueles gastos que vão ajudar a escoar aquele produto, aquele seu serviço. Um exemplo sobre custos, tratando de uma pizzaria, o que seria? O pizzaiolo seria a massa, o tomate, a cebola, para poder produzir a pizza e entregar ao seu cliente. Um exemplo de despesa, podemos considerar uma recepcionista que vai estar ali atendendo as pessoas, que vai lá receber os pagamentos, os impostos que estão inclusos quando você emite uma nota fiscal. Então é importante você distinguir o que é um custo, o que é uma despesa. Dentro desses conceitos ainda, uma coisa que é muito simples de ser vista, com confusões, é sobre o faturamento e o recebimento. Quando você está vendendo, quando você está emitindo uma nota fiscal, não quer dizer necessariamente que você está recebendo aquele dinheiro. Então, quando a gente está falando de faturamento, são todas as vendas que você executa dentro de um período. Analisando o mês, por exemplo, é o quanto que você vendeu, uma pizzaria, de pizzas naquele mês. Isso não significa dizer que tudo que você vendeu, você recebeu. E está aí uma confusão muito grande que os empreendedores fazem. Quando a gente fala de recebimento, é o que de fato você recebeu, é o que de fato de dinheiro entrou naquela empresa, das vendas que você fez. Pode ser das vendas daquele mês ou vendas de meses passados. Então, é importante você entender o que é o faturamento e o que são os recebimentos, o dinheiro de fato que está entrando em sua empresa. Uma das coisas que eu venho debatendo bastante durante as palestras, consultorias e aulas é sobre a questão do você, empreendedor, não pode misturar as suas contas pessoais com as contas empresariais. Isso é um erro contábil muito grande, demonstra que você não é um profissional, não está profissionalizando a sua gestão financeira. Prolabore nada mais é do que a remuneração do sócio acionista dentro da empresa, tá? Mas quando se fala de, por exemplo, MEI, a gente separa que ele deva ter o seu Prolabore separado, ou seja, o seu salário separado dentro da empresa. Como é que você pode fazer o seu Prolabore? Você pode imaginar as atividades que você executa dentro da empresa, você pode ir no mercado pesquisar o quanto, mais ou menos, em média, esse profissional para executar as suas atividades está recebendo, tirar uma média e ver se está compatível com o seu estilo de vida. Caso você precise pagar um pouco mais, você pode considerar aumentar o Prolabore da sua empresa para você. Por que você não pode misturar a sua conta pessoal com a sua conta jurídica, pessoa física, pessoa jurídica? Porque isso causa um caos dentro da contabilidade. Imagine um absurdo, uma empresa pagando uma conta de luz, uma conta de água, que é sua responsabilidade. Então, o que você faz? Você repassa, através da empresa para você, o seu salário, que é o seu Prolabore, e com esse dinheiro você vai executar o pagamento das suas despesas pessoais. Água, luz, matrícula do seu menino, da sua menina, e aí você consegue ter isso claramente
disponibilizado pela contabilidade e não fica a questão amadora dentro de sua empresa de que você não consegue nem controlar o seu Prolabore misturando conta pessoa física com conta pessoa jurídica. O nosso terceiro tópico é extremamente importante dentro da gestão financeira é a precificação. Esse é um ponto importante porque muitos empreendedores que eu conheço, eles fazem a precificação de modo errado. Não vou dizer errado, mas, por exemplo, esquece elementos como os impostos, de fazer o rateio da aquisição de produtos para cada peça, para cada componente. Independente do modelo de precificação que você executar, é muito importante que você saiba quais elementos que devem entrar. Então, antes de você pensar em precificação, você tem que saber responder a pergunta a seguinte: o quanto que te custa fazer um produto, o quanto que te custa fazer um serviço. E isso é uma receita de bolo. Para você saber quanto te custa fazer uma pizza, você tem que elencar o quê? A receita de fazer uma pizza. E aí você ratear todos os valores que são para aquela pizza, por exemplo, ratear o custo de 1 quilo do tomate, da farinha de trigo, da cebola, da calabresa, do queijo, enfim. E aí no final das contas você vai ter uma receitinha. Então aquilo é o quanto que te custa fazer uma pizza. Deve incluir também a mão de obra do pizzaiolo. Então o pizzaiolo ganha R$4.000, você vai dividir esse valor mais os custos da mão de obra pelo total de horas que ele vai trabalhar dentro da pizzaria e você vai verificar o quanto que esse pizzaiolo leva para fazer uma pizza. 20 minutos, 1 hora, não importa, você vai ratear. O que é ratear? Transformar esse valor de 4.000 em um valor de 1 hora do trabalho desse pizzaiolo. Pronto, você agora sabe exatamente quanto que te custa fazer uma pizza, a mão de obra e a matéria-prima. É basicamente esses elementos para todo tipo de precificação. E aí, logicamente, que entram outros itens como o percentual de despesas fixas que você tem na empresa, o quanto que você vai pagar de impostos. Falando em impostos, é muito importante que você busque essa informação com o seu contador, que é o cara especializado que vai te dizer o quanto de imposto que você paga para executar aquele produto, para poder vender aquele serviço. Então, de base desses componentes, custos, despesas e impostos, você vai colocar a sua margem de lucro. Atenção, margem de lucro é um ponto extremamente importante porque é ali que você vai traduzir todo o valor do negócio na venda do seu produto ou do seu serviço. E quando estou falando de valor, é a experiência que você traz ao cliente, é o do porquê que o cliente está voltando, é o seu diferencial em relação ao seu concorrente. Isso é o valor do negócio que você vai embutir na sua margem de lucro. Aí você tem todos os elementos para conseguir fazer uma boa precificação. Desde que você não esqueça esses elementos, o modelo de precificação, markup, o custeio por absorção total, não vai importar. Mas você conseguindo colocar todos esses elementos, você consegue fazer uma precificação bem bacana, bem joia, para conseguir alavancar o seu negócio. Muito importante também é você fazer a precificação com esses elementos e sempre comparar com o seu concorrente, avaliar quais são os seus diferenciais e financeiramente analisar quanto que ele está, qual é o preço do produto dele. Lembrem, custo é uma coisa, preço é outra e valor são coisas completamente diferentes. Custo é o quanto que vale para você montar um produto, o serviço. Preço é o valor que você vende aquele seu produto ou serviço e valor é aquilo do porquê o seu cliente está comprando de você. Então essa é uma visão extremamente importante dentro da gestão financeira de como você consegue transmitir o valor do seu negócio para o seu produto, para o seu serviço, consequentemente para o seu cliente. Uma das ferramentas mais importantes e mais esquecidas pelos empreendedores é a ferramenta fluxo de caixa. Nada mais é do que as entradas e as saídas ou um controle de contas a pagar e contas a receber. Quando você une esse hábito de você controlar o que entra e o que sai, o que você vende, o que você compra, você consegue montar uma base de dados que vai conseguir transmitir dentro de um mês o quanto que você vendeu, o quanto que você pagou, o quanto que você recebeu. E aí você vai ter uma visão de caixa muito bacana. O que é essa visão de caixa, do fluxo de caixa? É saber a transferência de saldos, o que está entrando de dinheiro, o que está saindo, o saldo inicial do mês, essa movimentação e você vai ter o saldo final. Lógico, a gente quer que você sempre tenha o quê?
seja um saldo positivo, ou seja, ao final do mês você tenha sempre o dinheiro ali dessa diferença entre o que está pagando e o que você está recebendo. Então o fluxo de caixa é uma ferramenta extremamente importante que você pode adaptar lá no seu negócio e conseguir aí fazer uma gestão bem bacana, bem segura. Só que não é somente a ferramenta que é importante, o hábito também de estar sempre monitorando, ele é valiosíssimo. Não importa a ferramenta, se vai ser um pedaço de papel, se vai ser Excel, um sistema web, você precisa controlar os recursos que estão entrando e saindo, analisando os saldos iniciais e finais de cada mês do seu projeto para saber como está a saúde financeira dele, tá certo? Você vai ter uma visão, então, de dinheiro que está ali circulando na sua empresa. E por falar em fluxo de caixa, uma outra análise muito importante é sobre a DRE. Vamos falar assim que é o demonstrativo do resultado do exercício. Em outras palavras, é o seu resultado operacional. Lembra que eu falei lá no início sobre o faturamento, sobre o recebimento? É justamente a visão operacional daquilo que você tem do seu negócio durante um mês ou durante um ano. Basicamente vai dizer para você o seguinte: o quanto que você faturou, o quanto que você teve de custo para produzir o seu produto, o seu serviço, as suas despesas, os seus gastos mensais que são fixos, e aí você vai ter o seu resultado. Ele pode ser lucro ou ele pode ser prejuízo. O fato de você ter lucro não quer dizer que você tenha necessariamente dinheiro no caixa. São visões diferentes. A DRE vai te dizer como você está operacionalmente e o fluxo de caixa vai dizer como você está financeiramente. Para você que é gestor, empresário, empreendedor, é importante você ter as duas visões. Se você não consegue fazer isso, delegue essa função para alguém. Pode ser até mesmo o seu contador. Então ele tem que te dar essa visão de caixa e tem que dar essa visão do exercício operacional. Como eu estou indo financeiramente e como eu estou indo operacionalmente. Tendo essa visão, você consegue fazer uma projeção bem bacana de como é que pode ser o seu futuro. Exemplo, a gente ano que vem, nós iremos expandir o nosso negócio, vamos abrir uma outra unidade, vamos contratar mais pessoas, vamos colocar mais uma máquina para poder aumentar a nossa oferta, já que a demanda está alta. Então, com essas ferramentas, você consegue analisar aí o seu futuro fazendo projeções bem interessantes. Visão de caixa, fluxo de caixa. DRE, visão operacionais. Empreendedor, você tem que ter as duas para saber como é que está indo a saúde financeira de sua empresa. Um outro conceito extremamente fundamental e importante dentro dessa gama de funções da gestão financeira é sobre o capital de giro. Gente, capital de giro não é reserva como a maioria das pessoas pensam, pelo menos pessoas que estão ao meu redor. Capital de giro é justamente o dinheiro que está ali circulando dentro da empresa para que a sua parte operacional funcione. O que é a parte operacional? Você comprar de um fornecedor, você pagar a sua luz, você produzir, você vender, pagar funcionário, receber o dinheiro à vista ou a prazo, é o dinheiro que está ali se movimentando, tá? Capital de giro é justamente isso. Então você precisa saber minimamente quanto que você tem de capital de giro mês a mês para saber se você conseguirá, por exemplo, quitar aí as suas contas diante de uma crise que nós estamos vivendo e sempre iremos passar por esses percalços. Então, capital de giro é uma visão importante dentro da empresa, da parte financeira, que vai conseguir te dar esse diagnóstico. Como é que você pode levantar o capital de giro? Se você é uma empresa que está iniciando o seu negócio, você precisa primeiramente provisionar, imaginar, quantificar o seu capital de giro para os próximos 3, 4 meses. O que seria isso? Você fazer um levantamento, por exemplo, dos seus gastos mensais e colocar e multiplicar por 3 ou 4. O que é isso? Você vai conseguir pagar os seus funcionários, vai conseguir pagar a sua estrutura operacional, vai conseguir comprar alguns insumos para você minimamente começar a produzir e é o que é fazer o seu negócio girar. Então, para quem está começando o seu negócio, você imaginar uns 3 a 4 meses de capital de giro, ou seja, o quanto que eu preciso ter ali para poder fazer o meu negócio girar. Se você já é uma empresa que está rodando, que já está operando, você consegue analisar o capital de giro olhando as seguintes contas. Você consegue fazer a soma de tudo aquilo que você tem a pagar, e aí você pode ter a visão de 1, 2, 3, 4 meses, e aquilo que você tem a receber na também visão de 1, 2 ou 4 meses. E aí você consegue analisar se você terá dinheiro ou não com esses valores que são previstos
não são dinheiros que já foram pagos ou recebidos. Isso daí é uma visão de caixa. O capital de giro vai te dizer para o futuro de curto, médio e longo prazo se você conseguirá honrar as suas contas e receber aqueles valores que você vendeu. Lembrem, compras a prazo e fornecedores a prazos que vocês precisam pagar. Então, quando você olha para frente, quando você soma esses valores, você consegue analisar se você terá dinheiro para poder quitá-los ou não. Capital de giro positivo, beleza, você terá dinheiro para poder pagar as suas contas caso ninguém te dê um calote. E caso negativo, o saldo fica negativo, capital de giro negativo, significa dizer que você vai precisar rebolar nos 30 para conseguir juntar mais dinheiro para conseguir cumprir aí as suas obrigações, ou seja, as contas que você fez, por exemplo, parceladas com o fornecedor, comprou uma máquina, por exemplo, esse tipo de coisa. Então tenha em mente sempre que tem que ter capital de giro na sua empresa e tem que ser sempre de maneira positiva. Se for negativa, também é um ótimo sinal de que você tem que correr atrás e vender mais e renegociar e correr atrás aí para que você consiga ter esse dinheiro e fazer a quitação desses compromissos no curto, médio e longo prazo. Por que eu comentei sobre esses tópicos? Foram poucos, mas são extremamente fundamentais para você tocar o seu negócio, porque é ele que vai traduzir a importância da gestão financeira. Diante desses tópicos que eu comentei, conceitos, fluxo de caixa, faturamento, pagamento, despesa, capital de giro, DRE e Prolabore, você consegue analisar tanto o seu passado, analisar a sua situação do presente e fazer projeções para o futuro. Isso tudo traduz a importância do que é gestão financeira para os empreendedores, para os empresários, para as empresas. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham, além de gostado, aproveitado bastante esse tema. É isso. Até a próxima. Um abraço. Valeu!